Olá, família, boa noite. Graças a Deus, privilégio a gente poder estar aqui de novo em comunhão, tempo de relacionamento e testemunho, né? Crescimento junto, onde estão dois ou três em comunhão, aí o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, esse é o nosso privilégio aqui. E para mais uma semana aí, de hoje até sexta-feira, a gente poder estar juntos aí, em nome de Cristo Jesus. Amém. E queria ler, a gente vai estar meditando aqui sobre alguns testemunhos, né, de transformação. E estou muito animado de a gente considerar aqui alguns elementos assim bem práticos mesmo de transformação. Eu vou enquanto vai chegando mais gente aí. Muito bom. Queria também trocar algumas ideias com vocês aí sobre como é que a gente vai trabalhar a nossa dinâmica, né, daqui para frente. Então, a gente está conversando aqui, compartilhando sobre essa hora da viração, né, a viração do dia. Como é que a gente pode compartilhar essa mesa preparada aí para a gente compartilhar mesmo vivências que nos ajudem a enfrentar transições, enfrentar períodos às vezes de nebulosidade, de alguma dificuldade na nossa vida, né? Eu sempre estou lembrando aqui o Salmo 139, que o salmista diz o que lá? Ele diz: agora que eu entendi, né? Agora que eu tenho plena clareza, plena revelação. Então, a noite e o dia, para mim, são a mesma coisa. Então, ele perdeu, não que ele perdeu, né? Ele deixou de ficar refém daquelas coisas comparativas que muitas vezes são tão nocivas na nossa vida, né? O perto e o longe, o fácil e o difícil. Então, ele diz, né? Agora, se eu subo aos céus, se eu desço ao mais profundo abismo, né? Se eu cruzo os mares, ou se eu às vezes estou lá agarrado a uma cama. Agora essas coisas relativas deixaram de me afetar tanto, porque agora eu estou firmado no absoluto, no eterno de Deus para a minha vida, e essa convicção de eterno faz com que dia e noite sejam a mesma coisa. Então, ainda que eu esteja na mais densa noite, ela se faz agora como claro dia. E é isso que a gente está buscando aqui, né? Quando a gente está falando dessa viração, ou seja, é a gente poder enfrentar um tempo de obscuridade, de noite, com perspectiva de luz, de dia. Amém? Em nome de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que a tristeza só dura à noite, a alegria vem pela manhã. Então, onde há luz de revelação, onde há a revelação de eternidade, a gente consegue transpor as dificuldades. E nós vamos compartilhar um pouco sobre isso essa semana. O que eu quero conversar com vocês, e vou pedir ajuda aí, é que talvez a gente vai reduzir um pouco, né, o número das nossas lives. Eu quero avaliar isso com vocês e também descobrir talvez um horário que fosse mais conveniente para a maioria das pessoas. Então, na medida em que talvez a quarentena vai diminuindo, né, vai arrefecendo, muitas pessoas vão voltando para suas atividades, depois o Paulo Neto vai nos ajudar aí nesse sentido, para a gente poder conversar qual que seria o melhor horário do dia para a gente poder se encontrar e conversar, tá bom? Maravilha. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o texto lá de Ezequiel 37, um texto bastante conhecido, amém? Que é o vale de ossos secos. Deus vai lá falar com
o Ezequiel, e bem a propósito, né, do que está acontecendo. Então, será que pode haver transformação? Como é que essa transformação acontece? É muito legal a gente poder falar sobre isso aqui, né? E eu estou muito animado mesmo de considerar sobre isso, quais são essas revelações de Deus ao Ezequiel, para que não precisa ficar mandando um horário agora não, depois a gente vai abrir uma caixinha aí e vocês coloquem esse horário lá depois, só vai pensando sobre isso, o que seria melhor para todo mundo aí, vamos focar aqui naquilo que a gente quer considerar. Então vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos ler o texto aqui de Ezequiel e vamos considerar sobre isso. Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua bondade, obrigado mesmo assim, porque nós estamos no Senhor e o teu Espírito está em nós, somos o teu povo, a tua família, e queremos agora mesmo assim que o teu Espírito Santo tome a palavra, que é viva e eficaz, e transforme o nosso entendimento para plena revelação da tua vontade, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, vamos lá em Ezequiel 37, vamos meditar um pouco sobre isso, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E aí ele me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: o Senhor Deus, tu sabes. Então, se alguém pode saber isso, é o Senhor. E disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vocês e vocês viverão. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei para que vivam, deixa eu achar aqui, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Profetiza a eles: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Amém. Eu queria muito compartilhar com esse texto, porque eu acho que ele tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente está vivendo esses dias. A gente olha para um cenário que na cabeça de muita gente parece um cenário assim desesperador, como Israel olhava e falava: bom, tá bom, diante disso tudo, qual que é a solução, o que vai acontecer? Então talvez para algumas pessoas o cenário não seja tanto assim, mas para a grande maioria, né, há uma expectação. E aí a pergunta: há esperança, há salvação? Como é que vai acontecer isso, né? E aí o texto é maravilhoso, porque Deus coloca Ezequiel bem no meio desse cenário. Amém? Vamos começar por aí, né? O Espírito Santo de Deus nos coloca no meio do cenário. A gente está falando sobre isso desde que a gente compartilhou lá sobre a questão da bem-aventurança. Depois estamos compartilhando lá sobre liderança redentiva do Neemias. Ou seja, tem que haver um engajamento, né? Nós como cristãos precisamos parar de pensar que Deus vai nos poupar. Não, Deus vai nos colocar no meio do problema. No meio do problema, ou seja, tudo à nossa volta geme à espera de que os filhos de Deus se revelem.
Jesus diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, para que o povo veja a forma como vocês trabalham e glorifiquem a Deus. Então, quem tem o protagonismo hoje, quem sempre, mas principalmente em situações como essa, em que muitas estruturas desmoronaram, muitas formas de pensamento estão em xeque. Então quem vai trazer esperança? E muitas vezes a gente está vendo cristão aí olhando para cima à espera de que vai cair maná de novo, e não é isso, né? Há o protagonismo profético, há essa figura do homem de Deus, que vai trazer a voz, que vai trazer a direção, que vai liderar os processos, em nome de Cristo Jesus. Acorda, vamos acordar, aquele que está dormindo, acorde, e que a gente saia desse lugar de achar que as coisas, por que elas estão assim, não deveriam estar assim, o que Deus vai fazer. Não, Deus nos coloca no meio do problema, e Ele diz: agora é o seguinte, você crê que isso pode mudar? E aí a nossa submissão está no fato de que não há presunção, não havia presunção em Neemias. Jesus diz que só há protagonismo quando há quebrantamento. E quebrantamento não é negação. Eu acho que muitas vezes a religiosidade faz a gente confundir humildade com negação. Achar que o fato da gente não ver em nós mesmos a capacidade quer dizer que a responsabilidade não é nossa e nós estamos sempre à espera de que Deus vai fazer por nós. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Há um quebrantamento, há um esvaziamento de presunção. Não havia presunção. Jesus disse: queremos ser instrumento de bem-aventurança, queremos começar a ver transformação, então esvaziados de nós mesmos. Neemias também, ele chorou profundamente, ele entendeu sua limitação, mas isso não quer dizer que ele negou. Então Jesus diz: não é negar, é enfrentar, é buscar, é querer, é ter fome e sede de justiça, em nome de Cristo Jesus. E o Neemias queria isso. Ele ao mesmo tempo que há um quebrantamento, há uma plenitude de submissão, de humildade, há um engajamento, há uma indignação. E aí Deus fala para Neemias: e aí? Isso pode ser transformado? E aí onde é que está o quebrantamento? O Senhor sabe. E Deus falou assim: tá, há como ser transformado, e é você que vai profetizar. Glória a Deus, amados. Então, em nome de Jesus, tudo que está aí pode ser transformado? Será transformado? É para ser transformado? Sim. É possível? É. E em cima da nossa presunção e da nossa vaidade? Não. Em cima do nosso quebrantamento, da nossa submissão, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma presunção, mas também com total engajamento, com total submissão, entendendo que os agentes dessa transformação somos nós, os profetas, os protagonistas que vão trazer direção para essa realidade somos nós, e que nós não vamos curar isso de forma religiosa, nós vamos curar isso trazendo direção e orientação. Então Neemias não ficou lá rezando até acabar as forças e falando o que ele gostaria que acontecesse. Não, Deus mandou ele dar uma direção para aquela realidade. E a primeira direção que Deus falou para ele: então agora vai lá e profetiza aos ossos. Profetiza aos ossos. Então, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, mas a transformação vem por um direcionamento, uma palavra diretiva, redentora. Então Deus levantou Neemias, levantou a gente para ser essa palavra diretiva. E quando ele começa a profetizar aos ossos, agora aqui começa a coisa maravilhosa. Quando ele começa a profetizar aos ossos, o que acontece? O inusitado. Para que haja a transformação, vai haver uma aparente confusão. Fica parecendo que aquilo que já estava ruim às vezes ficou pior. Mas não, é um rearranjo, é a forma como Deus está reordenando os processos, é uma quebra de paradigma. E a Bíblia diz que aquele barulho todo, aquele movimento todo, é porque cada osso começou a se movimentar no sentido de encontrar o seu osso. Deixa Deus ministrar o seu coração, porque talvez aqui esteja o princípio mais essencial para a gente entender o grande desafio dessa hora. Quando a Bíblia fala do osso encontrar com o seu osso, não eram ossos iguais. Então presta atenção.
O osso desse osso é esse osso, o osso desse osso é esse osso, e o osso desse osso é esse osso, e o osso desses ossos é esse osso, e o osso desse osso é esse osso. Então a gente tem a tendência de colocar ossos iguais, a gente engaveta, a gente acha que o osso desse osso é outro osso igual a esse osso. É assim que nós estamos fazendo igreja, a coisa mais estúpida, mais absurda, porque a gente quer reunir os iguais e não ajudar os diferentes a encontrar o seu lugar. Então por isso que houve um tumulto, por isso que houve barulho, porque agora cada osso estava procurando o seu osso, e o seu osso era um osso totalmente diferente dele. Amém? Glória a Deus. Então, outro dia eu usei uma ilustração, eu vou repetir ela aqui, porque ela mostra mesmo a nossa dificuldade. Então, se eu colocasse aqui um monte, se eu colocasse um monte aqui na nossa frente, de garfo, faca e colher, tudo misturado, garfos, facas e colheres, tudo misturado, e pedisse para todo mundo fazer rapidamente, organiza esses garfos, facas e colheres, o que ia acontecer? A quase totalidade das pessoas, quando pensam em organizar um monte de garfo, faca e colher, vai colocar o quê? Colher com colher, garfo com garfo, faca com faca. Deixa Deus ministrar o nosso coração. O osso do garfo não é outro garfo, é uma faca. E o osso da faca e do garfo não é o outro garfo e outra faca, é uma colher. Então, nós precisamos entender essa pluralidade, essa diversidade. E às vezes nós não estamos querendo esse desconforto. Nós não estamos querendo viver transformação a partir de algo que vai representar o nosso desconforto. Então, quando eu falo assim, organiza esses garfos, facas e colheres, a primeira pergunta que tem que ser feita é: para que propósito? Então, se eu falar assim, organiza para servir um jantar, pronto, já vai mudar o paradigma na sua cabeça. Porque se a organização não é para fazer um depósito, né, um arquivo de ossos, porque se fosse fazer um cemitério, beleza, então a gente colocaria os ossinhos todos iguais, arquivava e punha lá, aqui só tem osso de mão, aqui só tem osso de braço e tal. Não, mas é para formar um corpo. Então, para formar um corpo, os ossos que estarão em contato um com o outro são totalmente diferentes um do outro. Glória a Deus, amado. Então, para cumprir o propósito, eu vou ter que aprender a trabalhar um garfo com uma colher. Então, uma das coisas que agora vai precisar acontecer é nós sabermos trabalhar as diferenças e parar de ficar insistindo em trabalhar as igualdades. Essa padronização humana que otimizou o serviço, emburreceu as mentes, porque fez a gente se tornar pessoa acomodada, pessoas de conformidade. Então nós criamos estrutura onde só tem garfo, onde só tem colher, onde só tem faca. Aí quando vem uma situação totalmente anômala, que não estava na nossa previsibilidade, então a gente enfrenta dificuldade com aquela situação, porque nós só sabemos reunir pessoas de pensamento igual e não de pensamento plural. Então, para começar a ter transformação, para que a gente possa... Então, quem é o povo na face da terra que saberia reunir os diferentes e harmonizar isso? A igreja. No entanto, a igreja vai ter que enfrentar ela mesma, porque parece que a igreja só sabe reunir os iguais. E a gente ainda se vangloria disso, porque aí quem gosta mais de uma música mais tradicional, quem gosta de uma oração mais quieta, quem gosta de um trem mais avivado. Que coisa mais estúpida, amado. Essa coisa normatizada que nós criamos, essa coisa conformada. Nós somos um povo esclarecido, liberado, bem resolvido no Espírito Santo, para conseguir formar a maior pluralidade possível nos grupos que a gente está trabalhando, de modo que a gente seria capaz de pensar tudo, encarar tudo e ser resposta para tudo. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus. O grande desafio vai ser agora cada um de nós encontrar o seu osso. E encontrar o nosso osso significa a gente ter a disposição. Então a primeira coisa que houve é que houve uma bagunça danada, porque Deus estava fazendo o quê? Disposicionando. Então a primeira coisa para ser instrumento profético de transformação, nós temos que ter disposição. Sair da nossa posição acomodada de só andar com os garfos, com as facas, com as colheres e andar com o ossinho que parece conosco. De ficar formando pares iguais. Amém? De ficar aí formando grandes depósitos de coisas totalmente iguais. Mas de enfrentar esse barulho, essa perturbação bendita e santa, de promover o encontro das diferenças. Glória a Deus. Segunda coisa, como isso vai ser tenso, porque o osso desse osso é esse osso.
Ou seja, eles têm dimensões diferentes, eles têm atuação totalmente diferente, eles têm características totalmente diferentes. Então o que vai ter que ter entre eles? Nervos e tendões. Porque se eles não estiverem bem ligados, eles agem de forma diferente, eles atuam de forma diferente, eles têm dimensões diferentes. Então a primeira coisa que Deus fez foi colocar o quê? Foi colocar nervos e tendões. Por isso que Paulo fala que todo corpo bem ajustado, quando ele fala de corpo, fala de ossos diferentes colocados em posições diferentes para trabalhar com outros ossos de característica totalmente diferente. Então aí vai ter que ter o quê? Nervos e tendões. Por quê? Porque vai ser tenso e nervoso. Meu Deus do céu, nós somos um povo que não sabe ficar nervoso sem ficar com raiva, não sabe ficar tenso sem ficar amargurado. Isso é muita infantilidade. Nós temos que saber de maneira fácil ter conversa difícil, amados. Nós temos que ser o povo que consegue ter conversa difícil sem ficar com raiva. Nós temos que vencer essa susceptibilidade, essa infantilidade de gente que só consegue ouvir Deus se todo mundo estiver cantando exatamente a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, onde eu me sinta totalmente confortável, à minha maneira. E todo mundo contribui para a minha esquisitice. Não, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós vamos aprender a ter conversa difícil, de forma mais fácil. Eu vou falar uma coisa para você. Você já reparou, por exemplo, que uma quantidade enorme de atletas brasileiros têm carreira curta por conta de problemas musculares? Por quê? Porque eles foram estimulados a alta performance, mas não trabalharam tendões, nervos. Então geralmente sofrem distensões. E é isso que acontece com a gente. Quando você é estimulado a alta performance, mas você não trabalha as relações, então há uma grande possibilidade de você ter que interromper, não porque você perdeu a capacidade, mas porque você distendeu, você promoveu uma ruptura. Amém? Quantos ministérios não souberam evoluir e amadurecer porque não souberam ter conversas difíceis e acharam mais fácil evitar a conversa e romper e trabalhar com outro igual? Quantas reuniões de colheres abandonaram a congregação das facas e dos garfos? Aí foi tudo viver para o seu lado lá, aí vai viver só as colheres de um lado, só os garfos do outro, só as facas do outro. Coisa mais triste. Por quê? Porque quando você coloca lá, você põe uma mesa, que você tem lá ferramentas diferentes, você vai ter que ter habilidade para uma hora usar uma coisa, outra hora usar outra. A teologia de um é muito diferente da outra. Amada, eu vou te falar uma coisa: se você achar que só vai para o céu quem tem a teologia do garfo, teologia de garfo não salva a faca, não. Teologia de garfo não salva a faca. Teologia de colher não salva garfo. Então, aí nós temos que aprender a relacionar. Nós temos que ter vínculos fortes. Então, por isso que Paulo fala lá: todo o corpo bem ajustado pelo auxílio de toda junta e ligadura, segundo a justa operação de cada parte. Porque aí as pessoas vão poder atuar. Então, eu quero dizer para você o seguinte: quanto mais bem resolvido for o ambiente, mais radical pode ser a pessoa. Nós poderíamos ter expressões muito mais radicais mesmo da nossa virtude, se a gente fosse um povo mais bem resolvido na relação. Mas como a gente não é bem resolvido na relação, nós estamos produzindo uma expressão mediocre do nosso evangelho. Aí a gente tem que repetir o que já foi feito. E aí a gente está se contentando em simplesmente fazer bem feito o que já foi feito, em vez de ser mais radical na expressão daquilo que nunca foi visto. Amém. Glória a Deus. Então, e aí cresceu nervos e tendões. Depois ele colocou carne, né? Ele colocou forma. Então nós temos uma estrutura e nós temos uma forma, uma expressão visível. Então nós temos que dar agora uma visibilidade a isso. Então nós entendemos a estrutura, nós entendemos a complexidade, a diversidade da estrutura, entendemos as ligações,
Os vínculos estão bem firmados, amém? Igual ele fala lá em Isaías. Firma bem as tuas estacas, posições diferentes, estacas de tamanho diferente, aí amarra bem as suas cordas. Amarra bem. Então, os vínculos têm que estar fortes, para depois a gente poder estender a lona. Então agora ele vai colocar carne e pele. O que quer dizer isso, amado? Quer dizer da nossa sensibilidade. Então isso também não é só para funcionar, não. Nós temos que ter sensibilidade, tato, percepção. A gente tem que ter ambiente de contato. Então nós temos o quê? Nós temos o engajamento, nós temos a pluralidade, nós temos a qualidade relacional e nós temos a sensibilidade, nós temos a percepção. Nós estamos em contato, nós somos sensíveis, tanto para tocar como para ser tocado. É carne e pele, não é coraça, não é uma casca grossa, não. Não é uma redoma. Nós somos um povo de carne e pele. Por isso a palavra, deixa Deus ministrar o nosso coração. O verbo se fez carne. O evangelho não é carnal. A motivação não é carnal. Mas ele é encarnado, mas ele é humano. Ele é sensível. E vou falar uma coisa para você, né, mano? Parece que o povo vai na igreja para encontrar anjo. Não tem carne, não tem contato. É tudo tão espiritualizado que parece que o povo é feito de fumaça. Alguém quer chorar e o outro quer dar uma resposta religiosa para o choro dele. Não, mas as pessoas querem tocar, querem sentir temperatura, querem sentir que foram tocadas, sensibilidade, percepção. Nosso evangelho tem que produzir expressão humana, tem que ser achado em figura humana, tem que ter cara de gente. Em nome de Cristo Jesus, o evangelho se fez carne e habitou entre nós. O evangelho não é para colocar anjos na terra, não. O evangelho é para Deus ser visto na forma humana. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo na forma de Deus se esvaziou para ser encontrado, achado, visto, tocado, apalpado em figura humana. Amados, a igreja tem que ter cara de humanidade. A igreja não é humanista, não é carnal, não é mas ela tem que ter cara de humano, de gente que sente, que sofre, que toca, que tem temperatura, que fica vermelho. Em nome de Cristo Jesus, nossas reuniões religiosas estão tendo cara de tudo menos de humanidade. Aí tem hora que parece que o cara que entrou na igreja encontrou foi a Liga da Justiça. Ele olha para um lado, tem uma Mulher Maravilha, tem um Batman, tem um Super-Homem, tem um Homem-Aranha, todo mundo com superpoderes, enfrentando a vida. É a Liga da Justiça. É o X-Men. Aí a gente fica vendendo essa imagem de que a igreja é o time dos X-Men, cada um tem um superpoder e enfrenta a vida, porque não é humano. Negativa, mas é corte. É sangue, se furar, sangra. Se trespassar, fere. Uma igreja que carrega cicatrizes. Nós vamos estar reciclados, nós vamos estar ressignificados, nós vamos ter um corpo glorificado, e nesse corpo glorificado nós ainda vamos levar as nossas cicatrizes. Uma das coisas que provava que Jesus ressurreto era o mesmo Jesus e era o Cristo, é porque ele abriu a sua roupa e falou: toca aqui, Tiago, e vê a cicatriz que foi feita na minha carne. Gente desencarnada, gente espiritualizada, não tem cicatrizes. E muitas vezes nossas cicatrizes vão falar tanto ou mais do que as nossas palavras. Em nome de Cristo Jesus. E aí sim, diversidade, osso com osso, amém, amados? Movimento, transtorno, disposição, variedade, ligação, vínculo que não se rompe, gente que aguenta e não se rompe.
não rebenta por causa de qualquer coisa, não existe 1, 2, 3, não brinco mais. Isso é coisa de menino. E que sente, que pode ser visto, que pode ser reconhecido em forma humana. Aí sim, cheio do Espírito Santo. E a nossa, eu vou falar uma coisa, a gente deixa Deus ministrar o nosso coração. Quem vai conduzir tudo isso? É o Espírito Santo. Quem levou ele para profetizar? O Espírito Santo. Mas às vezes a gente quer começar pelo arrebatamento espiritual, em vez de começar pelos processos que vão nos tornar pessoas em condições de testemunhar o Espírito. Então a gente às vezes quer começar pelo lado do espiritualismo, e aí a gente não quer trabalhar a diversidade, a gente não quer trabalhar os vínculos, a gente não quer trabalhar as expressões humanas, a gente quer se poupar de tudo isso e já começar logo pelo lado da espiritualidade. Não, amados. O Espírito Santo vai encher gente, feito de carne e osso, com tendões, com ligamentos, com diferenças, com diversidade, com ações diferentes, com aptidões diferentes, com características diferentes, com nuances diferentes. Aí sim, o Espírito Santo vem, enche, transforma e nos usa como instrumentos de revelação das suas virtudes. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Levanta. Quem está dormindo aí, o Espírito Santo nos colocou no meio dessa situação. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos parar de olhar para tudo isso como se a gente estivesse numa condição periférica e fôssemos receber um tratamento diferente de Deus no meio dessa situação. Não. Quem pode trazer direção no meio dessa situação e transformar um vale de ossos secos num lugar de vida somos nós, o seu povo. Vamos ter uma palavra de oração. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo teu amor, pela tua bondade, essa forma bendita como o Senhor olha para nós e nos levanta para sermos o teu povo, para que no meio de uma situação de tanta confusão, de tanto desespero, que às vezes a gente olha e diz, não tem jeito de ficar mais seco do que já está. O Senhor nos coloca ali e nos levanta para profetizar uma nova realidade, para trazer à luz o que ainda não pode ser visto. Liberta-nos de simplesmente querer continuar fazendo bem feito o que já fazíamos, para sermos, ó Deus, protagonistas daquilo que ainda não foi visto, daquilo que ainda não foi feito. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós queremos profetizar sobre esse vale de ossos, que há esperança e que o Senhor vai reconstruir as pessoas, e em reconstruindo as pessoas vai soprar sobre nós o teu Espírito, para que a gente possa experimentar a vida e vida em plenitude. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que o amor de Deus o Pai seja com todos, sobre todos, em todos, que a graça bendita do seu Filho Jesus seja sobre nós, nos inspire, nos eduque, nos ensine, e que a comunhão, a plenitude, a revelação, a diversidade do Espírito, o Espírito que sopra dos quatro cantos, seja sobre nós hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Em nome de Cristo Jesus, amanhã, 18 horas, na viração do dia, estamos aqui juntos, tá ok? Essa semana a gente vai fazer de hoje até sexta-feira, então de hoje até sexta, às 18 horas, a gente está junto aí, amanhã no mesmo horário, se Deus quiser. Forte abraço a todos, fiquem em paz.